Who are you? This is time travel. We're nice guys, very approachable. Mente do Mateus. This is something to think about today. 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Assim, John Cage revolucionou a música, mostrando sua ausência. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Mente do Mateus. Eu sou o Mateus Mente e esse podcast é sobre o que eu pensei nessa semana. Em 1952, o compositor americano John Cage fez essa obra chamada 433, que, como eu já descrevi, consta em quase 5 minutos de uma partitura sem nenhuma nota. Ele escancarou o que eu gosto de chamar de beleza da ausência. Para explicar um pouquinho melhor, nas performances ao vivo, o som do vazio era preenchido pelos ruídos da plateia. Essa que era a ideia básica. E o cara, com isso, literalmente transformou a nossa existência em música. Nós, seres humanos, meros mortais, cheios de falhas e defeitos. A música, assim como a gente, não é aquela perfeição que a gente sempre achou. Desde cochichos, barulhos de copos, portas abrindo e fechando, a performance ganhou uma forma deslumbrante e transformou a música em algo completamente cotidiano e mundano. Abrindo espaço para uma dramatização um pouco hiperbolizada, finalmente alguém questiona essa estrutura musical intocável. O vazio dos ruídos do John Cage me fazem lembrar em certo grau as pinturas do Vassily Kandinsky. O pintor russo, em uma das suas fases, digamos, mais reconhecidas e irreconhecíveis, encontrou no espaço de sua tela branca uma tinta jamais utilizada, o nada. O Kandinsky encontrou o vazio e transformou em abstração, assim como o Cage transformou o silêncio em música. Tudo isso me faz pensar em como a ausência pode ser representada em uma forma imagética no cinema. Os nomes clássicos da imersão sempre aparecem aí: Andrei Tarkovsky, Béla Tarr, Akira Kurosawa. Mas eu quero algo a mais. Ainda existe uma imagem ali. Nada comparado com os ruídos do John Cage e as telas de Kandinsky. Até que eu me lembrei daquilo que faz o universo se interligar em fatos, a história. Alguns dias atrás eu assisti esse filme chamado On the Silver Globe, do Andrzej Zulawski. Nome complicado, eu sei. E antes de tentar definir qualquer coisa, eu tenho algo a dizer. É uma das coisas mais fascinantes que eu já vi na minha vida. Não só pela história que é contada, que é maravilhosa também, diga-se de passagem, mas por toda a produção e a eventual perda dos seus negativos. O filme, uma ficção científica que conta a história de um grupo de astronautas que fogem da Terra em busca de liberdade e encontram um planeta extremamente parecido com sua terra natal, criando uma sociedade que eventualmente enfrenta os mesmos problemas nos quais eles originalmente fugiram. Essa é a sinopse mais direta possível que eu posso dar desse roteiro maluco. Mas a sua história não termina aí. O filme, produzido na Polônia, sofreu censura, faltando 1/5 para ser terminado. Seus cenários, figurinos e negativos... Lembrando que ele foi gravado em 1977, não existia ainda essa beleza do cinema digital, foram todos destruídos. Mas mesmo assim, o Zulawski recusou de deixar seu trabalho em branco. Ao invés de se render, ele gravou um áudio lendo o roteiro nas partes perdidas do filme e mesmo assim lançou ele. Curiosamente, o cineasta criou uma espécie de documentário sobre seu próprio filme. Assim como a falta de música de Cage, a falta de tinta de Kandinsky, há a falta literal de filme de Zulawski. Mas ainda assim, a música no silêncio, a tinta no branco e a cinema em On the Silver Globe. E para terminar esse segmento... Sim, eu digo segmento porque esse podcast de hoje tem uma estrutura um pouco diferente. O primeiro terço roteirizado, o segundo terço numa espécie de improviso sobre o que eu acabei de falar, e o terceiro terço em uma forma mais natural possível. Eu tenho que ser um pouco mais Mateus ainda e trazer para essa conversa uma banda indie dos anos 90, coisa que vai se transformar em algo rotineiro nesse podcast. Vocês vão perceber isso logo logo. One Wound é um dos meus grupos musicais preferidos. E antes de entrar no exemplo que pode ser relacionado com toda essa arte imperfeita ou arte da falta que eu venho trazendo até aqui, queria aproveitar e apresentar um pouco mais a história deles. Sem motivo específico, a não ser o fato que em qualquer oportunidade de falar sobre One Wound, eu vou achar uma forma de fazer. A banda foi formada em 1991 nos arredores da cidade de Olímpia, no estado de Washington, justamente no ápice do fervor do Nirvana, banda da cidade vizinha Seattle, que tá todo mundo cansado de saber sobre. Formada pelo guitarrista e vocalista Justin Trosper, pela baterista Sarah Lund e pelo baixista Vern Ramsey, One Wound fazia um som que misturava as ideias de bandas como Fugazi e Sonic Youth, sendo um pouco hardcore demais para ser considerado uma banda de apenas noise e noise demais para ser considerado uma banda apenas de hardcore. Então o rótulo de pós-hardcore coube muito bem para eles.
foram muito influentes no cenário underground, servindo de inspiração para várias bandas de punk, emo e qualquer som barulhento vindo nos anos seguintes. Depois de lançar 8 discos de estúdio em 11 anos, a banda se dissolveu em 2002, deixando uma discografia de peso com excelentes lançamentos, como os discos Repetition, New Plastic Ideas e finalmente o tema de hoje, Fake Train. O primeiro disco oficialmente lançado deles tem uma série de 3 músicas que, por um erro de prensagem, se tornaram uma só. Valentine Card, Cantina e Where Are and Was or Is sofreram uma amalgamação que conta com, dentre várias características, um silêncio completamente necessário depois da intensidade de Valentine Card e antes do caos controlado de Cantina de 24 segundos. E isso transformou a música numa obra-prima. Uma imperfeição que, por graças a Deus tratar de uma banda punk, resolveram deixar e resultou em uma experiência única. Assim como a falta de tinta de Kandinsky, a falta de filme de Zulawski e literalmente a falta de som de John Cage. Então, pessoal, eu escrevi esse texto que eu acabei de ler para vocês hoje, que foi uma forma que eu achei de organizar um pouquinho melhor as ideias, né? Que para falar um pouquinho sobre artistas dos quais eu sou apaixonado. Todos os artistas que eu citei aqui, eu sou apaixonado. Só que como eu sou particularmente um perfeccionista por natureza, eu já percebi vários erros na própria construção do texto em relação a questões históricas que eu posso não ter colocado exatamente da forma que são, mas eu gostaria de qualquer forma deixar aqui bem claro que eu sei que existe aquela fala do Nietzsche que eu acho maravilhosa, que sem a música a vida seria um erro, e eu concordo 100%, mas ao mesmo tempo eu acho muito bonito essa forma que o John Cage incorporou o silêncio na música. Tem um compositor clássico contemporâneo, que eu esqueci o nome, que usa do silêncio como uma forma de música nas composições dele. É muito bacana, assim, às vezes você ouve um silêncio de 1 segundo, alguma coisa assim que não é muito comum na música clássica. A gente pode ouvir, tipo assim, um violino só tocando num grupo de 500 instrumentos, mas você ainda tá ouvindo alguma coisa. Esse cara, ele compõe de uma forma que tem algum silêncio, mas eu infelizmente esqueci o nome do cara. Mas eu acho isso muito bacana. E é claro que o John Cage, por mais que ele seja um cara extremamente conhecido, extremamente foda, ele não foi o único que quebrou a música de certa forma, né? Porque a gente tem, principalmente em anos pós anos 50, né? Que foi justamente quando ele fez o 483, não vou falar mais essa expressão em inglês. A gente tem na década de 70 a No Wave, que foi uma coisa muito forte. Na década de 80 a gente teve todo o Japan Noise, que eu vou fazer eventualmente um especial para falar só sobre as loucuras do Hanatarash e do nosso queridíssimo Yamantaka Ai. Enfim, vai ter bastante coisa aqui. Todos os artistas que eu tô citando aqui eu sou apaixonado. Eu vou deixar na descrição desse episódio pelo menos esses principais que eu falei hoje. Claro, o Kandinsky também não foi o único que deixou espaço em branco na tela de pintura dele. O João Miró, o Paul Klee, esses daí que eu já falei. Na verdade, os modernistas usavam muito desse espaço, né? Só que eu acho muito bacana como que o Kandinsky deixa isso escancarado e ele acontece ser um dos meus pintores preferidos também, né? E falando um pouco também sobre o Zulawski, eu sei que existe toda essa categoria de Lost Media que eu acho fantástico, que são filmes, episódios de séries, essas coisas que foram perdidos. Existem comunidades fantásticas na internet que ficam caçando, tem vários vídeos muito legais sobre isso, que eventualmente eu vou falar sobre algumas coisas aqui também. Mas é isso. Outra coisa também que eu tenho certeza que vocês podem perceber é que essas 3 músicas do Unwound que eu citei aqui, se você for ver no Spotify, elas vão estar separadas. Acontece, depois eles consertaram isso, só que acabou que ganhou essa ideia, né, muito interessante dessa mistura dessas 3 músicas. E eu acho que o objetivo daqui foi mais de mostrar, de certa forma, né, como que a música, como que a arte em geral, na verdade, consegue incorporar, né, essa arte mais contemporânea consegue incorporar a imperfeição
e criar coisas completamente novas. Eu consigo pensar também, de certa forma, meio que pro outro lado até, o próprio James Joyce, que escreveu o Finnegan's Wake, como se ele estivesse criando uma língua nova. É fascinante demais aquele livro. Nunca consegui ler. Eu tô tentando ler o Retrato do Artista quando jovem até hoje, nunca consegui. Mas, assim, eu acho muito fascinante mesmo essa parte, né? Essa parte desse vazio, dessa beleza que tem no nada, que a gente vê muitos primores estéticos, principalmente em bandas de pós-punk, como The Cure. A gente tem também o Flickering Cinema, que é um subgênero ultra mega obscuro, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora, porque senão vai ser uma loucura. Mas enfim, o foco principal disso tudo aqui foi justamente de falar um pouquinho sobre esses 4 artistas que podem não ter uma relação muito clara e muito lógica. Eu consegui criar alguma coisinha aqui que resultou em alguma coisa que eu espero que vocês gostem. Eu espero que tenha dado para entender algumas coisas assim. Espero que tenha sido poético, espero que eu tenha emocionado vocês, porque eu sou canceriano e eu gosto de emoção. Ai, tô brincando, mas nem tanto, né? E é isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse formato novo, que eu vou dividir em 3 partes. Essa primeira vai ser roteirizada, a segunda vai ser meio que dando uma geral no que eu falei, e a terceira que eu vou entrar agora, que é comentar sobre as coisas que eu ouvi, o que eu assisti durante essa semana e tal, pra talvez trazer algumas recomendações pra vocês, né? Oh no! Primeiro que eu assisti, que foi a primeira temporada de One Punch Man. Sim, olha só, o cara falando de anime de novo, né? Mas One Punch Man é muito curioso, eu achei muito legal, assim. Tentei até achar algum jeito de incorporar a história do Saitama aqui, só que eu acho que iria para um extremo um pouco oposto, de certa forma. Porque o Saitama, ele é um super-herói tão perfeito, mas tão perfeito, que ele destrói tudo com um soco só. E isso acaba gerando uma crise existencial nele, porque ele não sabe para onde ir, né? Foi curioso. Eu tô começando a ler o Trópico de Câncer, do Henry Miller. Eu tô com um livro aqui na minha frente, lindo pra caramba. Tô achando interessante, vou atualizando essas coisas. Pelo visto, parece que é um livro que parece um 50 tons de cinza da década de 30, sabe? Vai ser uma experiência curiosa que eu vou atualizando pra vocês. Eu comecei a jogar Cuphead, não sei, sinceramente, assim, não sei. Tudo bem, eu sei, Cuphead é de 2 anos atrás, mas de qualquer forma, graças a Deus, jogos são eternos, né? Eu não sei como que eu ainda tô são, como que eu ainda tô uma pessoa tranquila, com a cabeça no lugar, porque o joguinho, o que eu ouvi essa semana foi basicamente essa retrospectiva que o Spotify trouxe pra gente, maravilhosa. Fez eu perceber que tem alguns discos que no meu top 100, tem basicamente 2 discos completos nesse top 100, que são o Brick Body Kid Still Daydream, do Open Mike Eagle, que eu com certeza vou falar, e o que eu vou falar sobre aqui algum dia, né? E o You Won't Get What You Want, do Daughters, que talvez vai ser o tema do próximo capítulo, talvez vai ser aquele dos Beatles e do Kraftwerk que eu tava querendo fazer. Vamos ver como é que vai indo as histórias também. E eu também, logo antes de gravar, eu tava ouvindo Dookie, do Green Day, porque o Green Day foi a banda mais importante da minha vida crescendo. E é isso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu ouvi essa semana. Deixa eu abrir aqui o meu Spotify rapidinho para ver aqui no meu início as recentemente ouvidas. Eu ouvi, claro, muito do Mundo para falar. Ouvi JPEG Mafia, Slint, Clipping, Jeff Rosenstock também, The Clash e Let's Dispute. Esses foram os que eu mais ouvi recentemente, eu acredito. Então é isso, gente. Eu acho que o que eu queria falar era isso aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham feito algum sentido. Eu deixei um easter eggzinho aqui que eu já vou falar aqui no final. Eu cortei o áudio exatamente em 4 minutos e 33 segundos. Não sei exatamente que parte que vai estar isso, porque eu vou fazer isso na edição. Um carro tá passando aqui de madrugada, olha só que beleza. Mas eu quero que vocês voltem no início desse podcast, começam de novo e pensem um pouco no tanto de coisa que pode acontecer em 4 minutos e 33 segundos e como que
esses minutos de silêncio mudaram completamente o curso da arte de uma forma geral, né? É uma coisa fantástica, fantástica mesmo. E eu também fiz essa coisa um pouco mais assim para eu possibilitar um pouco mais as edições. Eu gosto muito de editar áudio, né? Então é isso. Semana que vem tem mais. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. E fiquem bem, hidratem-se e evitem sair de casa, porque tá foda. É nóis, gente. E, gente, não esqueçam de me seguir no Instagram, @mateus.mente, ou me mandar um e-mail recomendando alguma coisa no mentedomateus@gmail.com. Eu também queria aproveitar e agradecer a Cris e o Alexandre que fizeram essa vinheta do início fantástica, que agora vai ser a nova vinheta oficial. É isso, galera. Um beijão e sim, agora sim, até a próxima. Tchau!